Você quer saber o que aconteceu? Eu vou te falar o que aconteceu. Vamos pensar nos 4 times que estão na zona de rebaixamento nesse momento do Campeonato Brasileiro. Sport, o Corinthians perdeu. Fortaleza, o Corinthians empatou em casa. Vitória, o Corinthians empatou em casa. Juventude, o Corinthians perdeu. Dos times que estão próximos à zona de rebaixamento, o Santos, o Corinthians foi amassado nessa partida de hoje que a gente vai trocar ideia. O Grêmio, o Corinthians empatou. O Atlético Mineiro, o Corinthians empatou. O Internacional, o Corinthians empatou. Sei lá quem mais tá mais nessa meiuca da parte de baixo ali. Do meio da tabela, a gente olha pro Red Bull Bragantino, o Corinthians perdeu. Se olhar na parte de cima da tabela, Flamengo, o Corinthians perdeu. Palmeiras, o Corinthians perdeu na ida, depois empatou na volta e tal. É muito ponto perdido. É um time extremamente apático. É um time que é mal treinado, sim, porque das duas uma. Ou a gente tem um time que é mal treinado e as ideias do treinador beira o pardalzismo, ou a gente tem um bando de jogador filha da puta. Aí você tem que escolher, porque não é possível que você jogue umas oitavas de final como jogou contra o Palmeiras, sabe, um nível de intensidade altíssimo, e você pega o Santos que tá a 3 pontos da zona de abaixamento. Ah, mas trocou de treinador agora. Eu quero que se foda. Não tem como em 6 jogos você mudar um time da água pro vinho. Ali tem muito a ver com vontade, conexão com a partida, concentração. O primeiro tempo, o Corinthians perdeu de 2-0 e era pra ter sido uns 4-5 só no nível de intensidade. Não vamos nem falar de ideia de jogo, porque o Corinthians não mostrou porra nenhuma. Não sei se você percebeu aí, né? Estamos começando o nosso pós-jogo aqui de Santos 3, Corinthians 1. Esse gol aí que nem condiz com a realidade do que aconteceu. A gente teve 2 finalizações na partida inteira no gol. Uma que foi a cabeçada do Ranieri, o gol aí que eu já falei pra você nem contar a realidade. E uma cabeçada que a gente pode considerar que nem foi no gol, né? Que foi na trave, na verdade, do Gustavo Henrique. O resto chegou um determinado momento no primeiro tempo que tava 15-1 em finalização para o time do Santos. E aí é isso que a gente vai olhar. Eu quero começar pelas notas hoje, beleza? Eu vou fazer meio bagunçado aqui, eu vou tentar organizar minhas ideias. Sei que vai aparecer bastante torcedor rival aí, torcedor de outro time. Comenta aí embaixo o que você achou mesmo, vai dar zoada, faz parte do futebol. O que eu vou falar aqui tem muito a ver nessa conexão minha com a nossa comunidade aqui, com os torcedores que torcem para o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês. Vou começar pelas notas, porque hoje eu não vou apontar melhor da partida. É óbvio que do goleiro ao último cara que entrou, de Garro, Memphis, etc., é óbvio que ninguém jogou porra nenhuma. É óbvio que na hora que a gente tava perdendo o jogo, você lembra da câmera fechando no filho da puta do Memphis? Você lembra como é que ele tava conversando ali com o Rian e tal, dando risadinha, né? É o nosso garotinho popstar, é o nosso fitzinho com o MC Ariel, é o nosso almocinho com a Ana Maria Braga, é o nosso Masterchef, dança gatinho dança, vai dar namoro, dança dos famosos. Ele não é o popstar do time? É isso que ele oferece pra gente aí, e ainda tem gente que paga pau pra esse maluco, mas beleza. Seguimos aqui, então não vai ter melhor da partida. Pior, aí você vai ficar a seu critério, eu vou apontar pra mim os piores. Felipe Longo, deixa eu só gastar um tempinho aqui pra falar especificamente do Felipe Longo, beleza? Pra mim, ele não falhou em nenhum dos 3 gols. No pênalti, porra, foi um pênalti. O primeiro gol foi uma cabeçada, um chute a queima-roupa, uma cabeçada a 1,5 metro de distância do Zé Rafael, que foi uma cacetada no gol. E o gol do Barreal, que é aquele chute que ele acerta agora, depois não acerta contra nenhum time nos próximos 5 anos do Barreal. E aí foi lá na gaveta e tal. Ah, mas o Hugo pegaria. Porra, eu não vou ser tão picareta, tão filho da puta, igual uma parte da torcida aí não. Então eu tô dando uma nota 2 só porque o Felipe Longo não fez a diferença. Simplesmente ele não foi decisivo. E aí que tá, aí que a gente separa. Matheus Donelli acabou começando assim. E aí a torcida já fritou o cara. Tô dando uma nota 2 porque ele não foi decisivo. Mateuzinho, nota 2,5 pela assistência que ele deu, senão seria 0. Não jogou porra nenhuma. Só no primeiro tempo ele tentou entregar 2 bolas assim com passe que um imbecil que não tem cérebro, sabe, consegue pensar antes de tocar. Você vai tentar uma cruzada de bola no meio da área, no meio da intermediária, é óbvio, isso aí é fundamento básico. Mateuzinho, eu já falei aqui 1000 vezes e aí eu volto a repetir, tá? Mateuzinho, ele oscila em bons momentos, às vezes na mesma partida, igual hoje é um exemplo claro do que eu falo do Mateuzinho. Ele vai lá, na mesma partida ele dá uma assistência, só que ele erra outras, sabe, não dá nem pra
Bom, Mateuzinho. E a nossa torcida aceitou a mediocridade num nível que é triste. A gente só não vai rebaixar esse ano e tal, né? Porque tem time muito pior no campeonato. A gente vai ficar no meio da tabela ali mesmo. É o que nos resta. Mateuzinho, nota 2,5. Tioca, nota 2. Achei uma partida também desconectada de todo mundo. Gustavo Henrique, nota 3,5. Teve aquela bola na trave. Dos nossos zagueiros foi o que menos errou, na minha opinião. Se tivesse que dar um melhor da partida seria pro Gustavo Henrique, mas nota 3,5 eu nem considero melhor. Angileri, nota 1,5. Não conseguindo dominar a bola, veio uma bola e tava tão desconcentrado no primeiro tempo que a bola passa direto, não consegue dominar a bola, terrível, triste. Tem gente pedindo a renovação do Angileri, isso aí, renova com o Angileri, vai vir o Fagner aí de novo e tal. O ano que vem é ano de eleição no Corinthians, aí os caras ficam desconcentrados do futebol, tem transferbão, uma porrada de dívida, vai fazendo isso, tá? Sabe onde a gente vai parar? A gente vai parar na Série B. Beleza? É assim que vai acontecer no ano que vem. Não esse ano, né? Ainda. Hugo, nota 1. Aí, calma, a gente vai chegar lá no Dorival, que nem tava no banco de reserva de novo. Mas por que o Hugo entrou? Acho que nem Freud explica isso aí. Ranieri, nota 1,5. Maicon, nota 1. Breno Bidon, nota meio. Pior jogador da partida. Fez um pênalti bizarro, juvenil, tosco. Agarrou a perna, parecendo querendo dar uma mordida no saco do Zé Rafael. Guinegão, nota 2, também nem apareceu na partida. Yuri Alberto é isso. Ou ele não ou ele é um completo imbecil em campo, um zero à esquerda que tropeça na bola, cai, não faz porra nenhuma. Ou ele participa dos 3 gols, como aconteceu contra o Mirassol. Infelizmente a gente não tem um atacante que a gente pode realmente confiar. Nota 1 pro Yuri Alberto. Dos caras que entraram, Kaique, nota meio. Porra, entrou berrando tudo. André, nota 2, entrou e depois saiu. Memphis, nota 1 também. Nem preciso falar que não valeu, não vale, né? O custo-benefício mais uma vez. Garro, nota 3, valeria também um destaque aí pro Garro, que pelo menos tentou dar uma articuladinha ali no final, mas muito pouco. E o Dieguinho, nota 1,5. Por que eu passei pelas notas primeiro? Porque a gente vai precisar, deixa o like, se inscreve no canal. Às vezes você tá puto com o Corinthians, eu também tô. Eu tô tentando controlar aqui pra eu manter pelo menos o meu réu primário. Então, às vezes você tá puto, respira um pouco e aí deixa o like, porque o like é na confiança, porque é pra tentar fortalecer o canal aí, pra tentar ajudar o canal de alguma forma, né? Se você tem condição de fortalecer financeiramente também ajuda, você pode hypar o vídeo aqui embaixo, você pode mandar valeu, você pode mandar por Pix, tem a chave Pix aqui embaixo, eu faço questão de responder e dar prioridade pra quem fortalece financeiramente por motivos óbvios, né? Pra gente continuar aqui. Vamos lá, escalação. Não deu certo jogar com 3 zagueiros. O que este burro do Dorival faz? O que este técnico que sempre abraçou a mediocridade faz? Ele vai insistindo. Sabe, às vezes eu penso que o treinador não quer trabalhar. Ele tá com um contrato com o Corinthians que é idiota no mercado, vai lá e faz qualquer coisa, pagando uma bala mesmo não podendo. E aí às vezes dá a impressão que ele não quer estar ali. E aí se ele for mandado embora, ele vai receber o que ele tem pra receber. E ele vai ficar na casa dele, recebendo a bala que ele recebe. E aí, porque se não tá dando certo, simplesmente não faz. Os momentos que a gente jogou um pouco melhor, principalmente nos grandes jogos que a gente teve bom desempenho contra o Palmeiras e tal, foi num 4-4-2, 4-3-3 às vezes. Não tinha uma linha com 3 zagueiros, sendo que um zagueiro nem zagueiro que é o Angileri. Não tinha. Se a gente levou 3 zagueiros, não tinha nem por que inventar jogar com uma linha com 5, porque isso não é 3-5-2. O que o Corinthians faz com o Dorival quando inventa de colocar o Angileri ali, não é 3 zagueiros, porque com 3-5-2 você precisa dar amplitude pro jogo, dar profundidade pros caras. Como é que você dá profundidade com o Hugo? Com esse jogador que é um não jogador? Não existe essa profundidade. O Mateuzinho... Aí você fica refém, aí você coloca 2 volantes pra cumprir ali, né? O Maicon e o Ranieri, mas o Ranieri compondo. Fica uma linha com 6 praticamente, aí dá um espaço gigantesco, deixa os caras sair com a bola, jogando recuado, parecendo, sabe, São Bento de Sorocaba contra o Santos, São Bento de Sorocaba contra o Flamengo, é isso que ficou parecendo. E aí o Dorival não conseguiu perceber ainda que não funciona esse esquema com 3 zagueiros. Aí entrou com o Felipe Longo, estreando, né? Pegando essa bucha aí, essa linha com 5 que eu já falei, Ranieri, Maicon, Breno Bidon. E aí fica aquele espaço, né? Você tem 2 volantes pra tentar dar saída, o Maicon errando tudo, Ranieri também errando tudo, um espaço gigantesco, e aí o Breno Bidon lá encaixotado, que também não consegue achar nada, e aí fica refém do Guinegão tirar um coelho da cartola, ou o Yuri Alberto tá num dia inspirado, aí uma bola bater na canela dele, rebater e sobrar e ele fazer o gol. É assim que vai sempre funcionar o time do Corinthians, que começou sendo amassado do começo ao fim do primeiro tempo, no segundo tempo melhorou um pouquinho. Segundo tempo, assim, foi uma nota 2, então foi muito melhor que o primeiro tempo, que foi nota 0 do Corinthians, certo?
E aí o Dorival, né, ele entra nessa pegada aí que faz com que o time do Corinthians fique refém da própria estratégia e tá percebendo que isso aí não dá nada. O nosso elenco fica muito claro as limitações que a gente tem. E, pô, pra onde que a gente vai? Eu vou pegar aqui e bater um por um nos jogadores, no sentido figurado, claro. Mas quem colocou esses jogadores em campo? Quem escalou? Então foi a comissão. Então a gente tem que dar porrada na comissão técnica. A gente tem que falar que o Dorival não pode estar comandando o Corinthians. A gente precisa falar que o Dorival, né? Mas aí, peraí, se eu não tenho opções técnicas ali e ele tá tendo que explorar a base dos 24 relacionados do Corinthians hoje, 13 são oriundos da base do Corinthians, contando o Maicon, né, que já saiu e já voltou, mas 13 são da base. A gente tá com transfer ban, então a gente precisa, mais uma vez, o de sempre, ir para o macro do Corinthians, que é a diretoria, ir pro macro do Corinthians, que é a nossa presidência, que é o sistema político, que são os conselheiros. Mas aí a gente vai pegar e esbarrar no sistema, a sistemática do Corinthians, ela é um câncer para a estrutura, né, central do clube. É um câncer. E a gente tá vendo nesse momento o Corinthians em página policial e tal. A gente tem um ex-presidente, o André Sanches, que acabou de ser denunciado pelo Ministério Público porque há sérios indícios de que ele teve mais de 200 gastos no cartão corporativo do clube, com uma dívida com o clube, né, de dinheiro que não era dele e ele passou sem querer no cartão de 500 mil reais. Enquanto um clube deve 2,7 bi e a cada vez que tem o balanço financeiro aumenta a dívida, e dívida de curto prazo na estratosfera. E a gente tá devendo o Félix Torres já com transfer ban, o Maicon a gente tá devendo, olha que jogadoraço que são esses dois aí que a gente tá devendo, o Garro que a gente não pagou, com o, sei lá, o Martínez que a gente não pagou e aí ele dá uns rolê aí, Matias Rojas 40 milhões e por aí vai, é um atrás do outro, Kaká, um Thales Magno, isso é tudo dívida que eu tô falando que já tá consolidada a dívida, que tá indo pra corte, tá indo não, já está na corte arbitral do esporte, que é na última instância lá, e o Corinthians vai ter que pagar só de dívida com isso aí, de jogadores carnicentos que a gente tem ou teve, e que de dinheiro que não vai, que vai só sair pelo ralo, a gente tá com 150 milhões no mínimo de dívida, fora dívida de curto prazo, custo de salário, premiação atrasada e direito de imagem atrasada e um monte de processo que vem. Enquanto isso, a gente tem uma cambada de conselheiro no Corinthians que deveria se importar de fato com o time de futebol, que é o que banca aquela bosta daquele clube, e aí os caras ficam lá pensando só na bocha, na sauna, no barzinho e tal, e esquecem disso, né? Pro Corinthians ficar refém de futuramente ter que se curvar a vender o clube aí por um pingado, um pão na chapa, coisa que aconteceu com o Cruzeiro, a famosa cruzeirada. A gente olha pros diretores, olha o diretor, por exemplo, olha o superintendente financeiro que o Osmar Stabile, junto com outra turma que ele colocou Nenê do Poço da base que participou das gestões aí dessa turma que quebrou o Corinthians, colocou mais um monte de cara, aí colocou esse Gavioli que tá aí nessa mesma coisa aí do André Sanches sendo denunciado pelo Ministério Público. É o Osmar Stabile, né, que você olha pra cara dele, você vê a cara do fracasso, você vê a cara de uma múmia, parece que ele foi tirado de uma pirâmide lá do Egito lá, e é isso. O Fabinho Soldado montou esse time maravilhoso, que muita gente, a maioria, ficou pagando pau. Aí agora vai todo mundo sem engenheiro de obra pronta e tal. Muita gente, eu falava aqui no ano passado, quem tá aqui desde essa época, que o Fabinho Soldado a mim não surpreendeu, porque quando o Augusto Melo, esse outro picareta da história do Corinthians aí, ele foi lá e trouxe o Fabinho Soldado, porque tava sofrendo uma pressão de algo que ele prometeu, uma das milhares coisas que ele tinha prometido, que era ter um executivo de futebol especialista no mercado. Aí ele foi lá e buscou o Fabinho Soldado, que não era executivo de futebol no Flamengo, era um gerente de futebol, gerente scout. Aí o cara traz Alex Santana, Charles, sai, sei lá, o Thales Magno, paga 200 milhões aí no Memphis, sei lá quanto que paga no Memphis aí, e beleza, é assim que o Corinthians faz. O Corinthians consegue ser sucateado da pior forma possível e de um jeito que o sistema, ele é tão abrupto com as coisas que acontecem que a gente não consegue. A gente pode pegar o jogo de hoje e olhar o elenco do Corinthians e falar assim, pô, cara, a culpa foi do Felipe Longo, vamos abraçar uma parte imbecil da torcida. Olha, essa bola aí o Hugo Souza pegaria. Eu não sei se pegaria a bola, tá bom? O chute do Barreal, mas foi por isso que a gente perdeu, tá? Talvez uma bola que outro goleiro talvez pegaria, talvez, mas é isso, a culpa vai ser do Felipe Longo. O moleque subiu agora, tem, sei lá, 19 anos, tá jogando no gol, tá pegando
clássico contra o Santos, é isso mesmo. A culpa é nossa, é do Felipe Longo, do Mateuzinho, vai ser só do Mateuzinho. A gente vai falar, pô, o Mateuzinho é uma porcaria, beleza, o Fabinho Soldado foi buscar ele lá, terceiro reserva do Flamengo, terceiro reserva, nem foi o Fabinho Soldado na época, foi o Rubão, ainda na época, né, outra grande, a gente é muito bem servido pelos caras. Pô, cara, é muito difícil de falar. Hoje a gente não tinha o Matheus Bidu, o Angileri, outra invenção dos caras. O Angileri tava há 3 temporadas lá no Getafe. As 3 temporadas ele tinha jogado 26 jogos. São números exatos aqui, você pode confirmar aí pra não deixar mentir aqui, tá? 26 jogos ele tinha jogado nas últimas 3 temporadas. Desses 26, 11 jogos ele não jogou 10 minutos. Aí a gente foi lá e contratou pra nossa lateral esquerda. Por quê? Porque a gente não tinha lateral esquerdo. Aí a oportunidade do mercado. Que porra de oportunidade é essa? Se o cara quiser te vender um maré a turbo, sem roda, fudido, com o pneu sem volante, e aí você só tem eu não tenho carro pra ir pra trabalhar, aí você compra esse maré a turbo zoado, é isso que você faz? E aí o de sempre, e aí você vai olhar a folha salarial do Corinthians, você coloca na ponta do lápis assim, caralho, 30 milha pra esse elenco. 30 milha pra esse elenco que joga quando quer, e aí eu não gosto nem desse termo de jogar quando quer, porque o Corinthians não tava conectado, concentrado, mas também tava desorganizado, e aí uma insistência da comissão técnica, mas eu não posso ficar pontualmente em cima de cada jogador, ou pontualmente em cima da comissão técnica, porque no final das contas é diretoria, no final das contas o torcedor também é culpado de ficar romantizando um monte de groselha, um monte de merda que acontece com o Corinthians aí. Então, pra mim já deu, cara. Pra mim já deu e vamos ter que esperar aí para as coisas melhorarem na marra mesmo. Mas eu tenho pouquíssima ou nenhuma esperança. Olha o que aconteceu aí, cara. Olha o André Sanches, o que ele tá fazendo, o que ele fez, né, com o Corinthians. Como é que pode o cara ir em shopping, gastar em loja de luxo? Como é que pode o cara lá no Hospital Albert Einstein gastar uma porrada e não declarar o cara com o cartão corporativo do clube? Como é que pode comprar Tadala, sei lá, Fernando de Noronha, relógio? Porra, cara, a gente é desrespeitado. Esses caras roubam nós, mano. Esses caras roubam nós, é isso que acontece. Porque não dá pra você pegar e pensar assim, ó, caramba... Pô, 200 vezes você passou sem querer a desgraça do cartão corporativo? Não foi. Entendeu? Não foi sem querer. Entendeu? Você estava consciente de que estava passando 200 vezes a porra do cartão. E agora pediu afastamento e tal. E não tem um conselheiro pra poder chegar publicamente. Não vou nem falar nisso, vamos falar do vice-presidente, o Armando. Aí ele vai no programa lá do Benja, o cara pergunta, o Mano pergunta pra ele assim: pô, você é a favor da saída do André Sanches? Ele não tem capacidade, não tem culhão, não tem pica grossa pra poder responder: sim, sou a favor da saída desse cara. O André Sanches nesse momento já tinha confessado que ele tinha gastado o cartão corporativo. E o Andrés mentiu, mais uma das 500 milhões de mentira dele, mas mentiu falando assim, não, foi só 15 mil, já paguei pro clube. O valor atualizado é acima de 30, só desses dois, porque ainda tiveram mais outras 198 ou mais, né, já declaradas aí pelo promotor, o Cássio Conserina aí depois da coletiva. E é isso que acontece com o Corinthians, né? Sei lá, já dei as notas aqui, né, cara? Quero saber o que você achou da partida. Deixa eu ver se eu não esqueci nada pra poder... eu já tinha falado das notas aqui. Das substituições também bizarras, né? O André nem vou avaliar muito aí em cima disso. O Martinez, ele, sabe, deu perdido assim, né? Perdido não, depois ele deu a desculpinha dele lá e tal. Acredito quem quer, né? Não existe mais... Se você, sei lá, em 1820, que você tinha que mandar um pombo correio pro clube pra avisar que você tá faltando, mas não... E aí é uma bagunça. Corinthians é o reflexo do que administra. Tudo vai voltar, porque quando você administra mal, é assim que funciona. E eu passei de 10 minutos pelo menos aí, primeira dama? 18? Foi 2? Nossa, tá ótimo demais isso aqui. E comenta aí embaixo o que você achou. Eu já tô de saco cheio. E muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, fortalece aí financeiramente o canal aí pra gente continuar existindo se você tiver condições. Se não tiver, tá tudo em paz também, tá? É nóis, tamo junto.